Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Vencer. Meu nome é Leandro Ferreira, eu sou gestor empresarial e hoje nós vamos falar de conselho e gestão empresarial. Valdir, apresenta para nós quem é o nosso vencedor de hoje. Boa tarde, pessoal. Nós estamos hoje com uma pessoa que, se você é da área administrativa, financeira, contábil, você tem que se conectar com a gente. Nós vamos entrevistar aqui o diretor financeiro do Goiás Esporte Clube, conselheiro de diversas empresas dentro do nosso estado. Ele trabalha muito nos bastidores. Talvez você não o conheça, mas você precisa acessar o LinkedIn desse homem, porque ele pode trazer muita inspiração para você. Vamos falar hoje com o vencedor Fábio Ferreira. Seja muito bem-vindo, Fábio. Bem-vindo, Fábio. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Um prazer. Fábio, para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente e para o público que está nos assistindo, quem é o Fábio Ferreira, né, e conta para a gente um pouquinho da sua trajetória até aqui. Vou tentar não chorar, vou contar aí. É isso, com vontade. Sou o Fábio Ferreira, casado com a Ana Alexandrina. Tenho 2 filhos, Rafael, 15, Felipe, de 12. O Felipe tem um nível médio de autismo, é o xodó da família, né? Assim. É o caçula? É o caçula, católico, né? Sou religião católica, praticante, né? Filho da Maria Jacinta Antunes, do Fábio Ferreira da Costa, irmão da Carita e da Delane. Essa é a minha família, que teve mais um membro, que tem mais um membro agora, que é o Luiz, que veio, é o meu cunhado, que mora conosco hoje. Então é uma alegria, essa é a minha família. E o Fábio é um cara simples, né? Uma pessoa muito simples, e gosta de conversar, de estar com os amigos, gosta de pessoas, né? É um cara muito feliz, isso eu posso afirmar. Amém. Olha só, senhores, que bacana. Um homem com um currículo esplêndido, de várias páginas. Quando nós passamos a palavra para ele esboçar quem é o Fábio, sabe o que ele diz? Eu sou um homem de família, eu sou um homem de fé, eu sou um homem de Deus, sou um homem de princípios, e o valor que ele traz aqui, mais importante para a mesa, é a família dele. Isso é uma bênção de Deus. Amém por isso. E Fábio, você já passou por grandes empresas, né? E eu queria te perguntar, dessas empresas que você já passou, qual foi o maior desafio que você já enfrentou e qual foi esse desafio? Sim, como executivo, né? Eu tenho uma empresa de consultoria e sou conselheiro de algumas empresas, estabelecendo um parâmetro como executivo, né? Nós tivemos alguns desafios de empresa, no sentido de turnaround de empresas, né? Na parte de estruturação, né, financeira, porque é necessário a gente fazer uma análise, né, na posição que eu ocupo, uma análise mais fria da empresa. É necessário você entender a empresa como um todo, e é o que eu busco fazer. Eu não sou muito adepto a ouvir as situações, eu gosto de ir lá ver o que está acontecendo, eu gosto de estar próximo, né, para entender na realidade. É a análise mais fria de estrutura de capital para a empresa, porque a gente pode ter uma ideia de crescer, ou diminuir, ou permanecer, mas é necessário termos uma análise, né, dessa estrutura de capital, acompanhar o mercado também para isso, entendeu? Que envolve uma série de fatores, né? Então, esse desafio maior foi trabalhar num grande grupo por 16 anos, uma empresa muito alavancada na área da saúde, né? E dormir, acordar, tendo que administrar um caixa negativo, né? Ir no mercado e buscar alternativas para poder crescer a empresa. É um desafio que, quando eu iniciei na empresa, faturávamos
20 milhões ano, e quando eu saí faturava quase 300 milhões ano. Entendeu? Então, são muitos anos, mas é um crescimento, um aprendizado que eu levo para toda a minha vida. Acho que esse aí foi um ponto bem sensível, bem importante na minha carreira de aprendizado como um todo. Você passou bons anos lá, né? Sim, 16 anos. 16 anos. 16 é bastante anos. tempo. É muito tempo. Mas 16 anos de muitos desafios, felizes. Eu tenho uma gratidão imensa pelos sócios, gratidão imensa pelo meu Kias da Cunha Neto, do Alexandre Marra Moreira, uma gratidão imensa. Já externei isso várias vezes para eles, e agora mais uma vez, a gratidão é imensa, porque eles me prepararam, eles contribuíram para o que eu sou hoje, um profissional. Fábio, você tem uma base muito forte para planejamento financeiro, para planejamento estratégico. Qual que é a base para se construir um planejamento financeiro bem sucedido? O planejamento financeiro vai muito de um planejamento estratégico, né? Acho que é muito importante a empresa ter um planejamento estratégico. Parte de governança, parte de controles internos. Entendeu? Acho que é extremamente importante isso, porque o financeiro você vai apresentar, você vai demonstrar através de uma aplicação de um orçamento, um fluxo de caixa projetado, por aí, mas é necessário você conhecer a empresa, saber qual que é a direção daquilo. Porque se você não tem uma direção concreta daquilo, ou uma direção plausível, possível, como que você vai fazer um planejamento financeiro? O que passa na cabeça dos sócios da empresa ali? Entendeu? E também avaliar o mercado, porque pode passar uma situação X na cabeça do empreendedor, só que o mercado ele não está adaptado àquele crescimento, àquele movimento que ele está pensando fazer. Sim. Então é importante você deixar isso muito claro no planejamento estratégico do negócio, fazer um diagnóstico, trazer um planejamento estratégico e abrir aquilo ali dentro de um orçamento, que aí você consegue enxergar, né, esses caminhos e, o mais importante nisso tudo é tentar fazer isso por unidade de negócio, por área, por diretoria, que você consegue ter um alcance maior, né, do que está por vir, consegue mensurar isso, consegue apresentar indicador de desempenho, performance, em cima de cada área, junto com esse planejamento. Eu acho que é uma soma de fatores que vai direcionar esse caminho aí. Como conselheiro, você com certeza promove muitas ideias de mudanças, né? Onde é mais difícil mudar? No empreendedor, na diretoria, ou fazer mudanças para os colaboradores ali mesmo e eles entenderem a necessidade de mudar o rumo estratégico da empresa? Acho que vai muito na questão da cabeça do sócio. Acho que vai muito do sócio. Que a partir do momento que a gente tem um sócio onde ele está disposto a fazer algumas mudanças, algumas alterações, em todos os sentidos na empresa, a minha experiência diz que o resultado disso ele é muito satisfatório. Há um alcance do que está pretendendo então, nesse sentido. Eu acho que é muito da cabeça do sócio e você desce para a cultura, entendeu? Da empresa, entendeu? Porque a cultura é uma coisa que você muda ela, mas tem que ser com tempo, com jeito, vai ter momentos que vai precisar tirar as pessoas, colocar outras, treinar, entendeu? Porque é um movimento muito grande, não é uma coisa só virar uma chave, entendeu? Há uma soma de fatores, entendeu? Onde você vai alcançar aquele objetivo. Mais uma vez, hein, Valdir? A gente falando da importância da cultura organizacional aqui no nosso podcast. Mais uma vez, cultura organizacional faz a grande diferença. E como o Fábio Ferreira está falando aqui pra gente, ensinando pra gente, muitas vezes isso começa lá do alto escalão.
Começa do quadro societário, passa pelo diretivo, depois vai chegando nos gestores, coordenadores e ali sendo abraçado pela equipe. Se os sócios, se os empreendedores, os investidores não acreditarem na cultura e não ter isso muito bem afirmado e alinhado com a sua missão, visão e valores, a empresa vai estar perdida, vai estar sem um direcionamento e não há como mexer na base se a cabeça ela não tiver envolvida nas mudanças. Fábio, durante a sua carreira, né, vamos analisar a sua carreira como um todo, você teve em algum momento um mentor ou alguma coisa que aconteceu em específico que moldou o Fábio no que ele é hoje, na abordagem administrativa que você tem hoje? Você falasse, Leandro, isso daqui é o que tornou o Fábio o que ele é hoje. Ah, com certeza. Eu tive muitos mentores, vários, não foi somente um. E vários mentores. A minha carreira ela começa na minha 6ª série, onde eu já tinha uma direção clara do que eu queria ser, da área que eu queria atuar. Isso muitos anos atrás, né? Sim. Mas sim, eu tive muitos mentores em todas as esferas, na parte técnica, na parte emocional, na parte de mentoria de negócio, coach. Entendeu? Tem um mentor que me apoiou muito, que faleceu, né, em 2009, que é o senhor José Norberto Martins Chaves. Eu posso dizer que foi o principal, né, mas foi um divisor de águas na minha carreira, foi com ele. Ele me mostrou que o trabalho em equipe, né, que você pode ser o melhor do mundo, mas só tem 24 horas, né, o dia, a gente só tem 2 mãos, né. Então ele me mostrou a importância, me treinou nessa parte de equipe, me fez pensar, me fez se mexer através de ir atrás de curso, me aprimorar na parte técnica, né, e a parte humana também me apoiou muito nesse sentido, né. Tive vários mentores, né. Então, hoje eu tenho o Thiago Kesn, que eu faço uma mentoria com ele, né, na parte relacional. Tive mentor da parte de comercial, que foi o Marcelo Camargo, me apoiou muito essa parte comercial. Tem o Erivan Bueno, falecido também, que me apoiou muito, parte coach. Então, esses são alguns, mas eu já tive vários mentores já, muitos. Eu faço questão disso. Eu acho que agrega, é sempre um aprendizado novo, né? Talvez a gente é surpreendido por uma situação que somente a gente não está enxergando, né? Todo mundo está enxergando, você precisa fazer aquela virada de chave, né? Para crescer, a gente tem que estar disposto a aprender. Né? Tem que estar disposto. Eu sou uma pessoa muito disposta, uma parte principalmente de estudo, né? De me dedicar e ir atrás das coisas, de querer. Eu sempre acho que um pouco onde eu tenho que me policiar, essa questão de querer muito, acho que às vezes quando eu atropelo algumas coisas, inclusive os empreendedores, né, os donos de empresas e tudo mais, talvez em alguns momentos eu me pego querendo muito mais que o dono, isso eu preciso me policiar quanto a isso. Eu gosto do que eu faço, então Sim. Eu gosto do que eu faço, né, sei onde eu vou chegar ainda, eu não tenho preguiça, vou atrás, busco conhecimento, então é esperar um momento, mas eu aconselho quem puder ter um mentor que faça isso, porque eu tive esse prazer de ter vários mentores aqui. Muito bom, Fábio, e é muito interessante ver em você esse ownership, esse senso de dono que você tem, e eu acredito nisso, eu acho que todo colaborador, todo gestor de sucesso, ele precisa ter isso e tomar um negócio para si. E agora, falando um pouquinho sobre crescimento de empresas, né? Toda empresa deseja crescer, mas como que a gente pode balancear o planejamento financeiro com o planejamento estratégico? Né? Como que a gente deve encontrar esse equilíbrio ali entre o financeiro e aquilo que a gente almeja buscar em crescimento ali com relação à empresa? Eu paro do princípio que toda empresa ela precisa ter um lucro, né? Não é questão de querer ou não.
tem algumas empresas que tem aquela mentalidade do sócio, de aquilo ali ser um emprego para ele, ou algo parecido, ela necessita ter o lucro da empresa. Entendeu? E essa conexão, planejamento estratégico, financeiro em si, a parte comercial, ela vai muito no encontro de as expectativas. Acho que tem que fazer um planejamento, claro, mas a expectativa dos donos, né, do que o mercado tem também, mapear o mercado para aquele crescimento, aquele nicho de mercado, né? Porque eu já participei de empresas que ela fez uma virada em relação a nicho de mercado, e foi muito bem sucedido. Então há essa necessidade desse acompanhamento de nicho de mercado e alinhar as expectativas. Talvez o mercado perfeito vai ter aquela oportunidade de crescimento, né? Talvez o dono tem uma estrutura, entendeu? Porém é necessário capital de giro, é necessário uma grana para poder suportar aquilo ali, para poder gerir bem, né? Para poder investir, né? E a pessoa não tem, né? Não é o momento, entendeu? Talvez vamos fazer parte agora, vamos projetar mais futuro a outra parte, porque isso aí é fundamental. Muitas empresas, eu acho que se perdem nesse tripé aí. Acho que esse tripé ele é fundamental e muitas empresas se perdem nisso, porque precisam andar juntos. Eu acho que é muito importante isso, precisam andar juntos, porque senão a gente se perde. Entendi. E quais são os sinais que uma empresa dá onde você consegue enxergar que essa empresa precisa passar por um turnaround financeiro? Que sinais que essa empresa dá que você fala assim, Leandro, eu enxergo isso daqui e é por conta desses motivos que essa empresa precisa passar por esse turnaround financeiro? Uhum. Eu imagino o seguinte, para chegar a esse ponto de separar e falar, eu preciso fazer uma mudança aqui, né? Eu acho que ele parte do princípio que você precisa ter uma informação sólida, confiável, né, que envolve um financeiro bom, uma controladoria onde vai te trazer essas informações, os indicadores de desempenho, os números e tudo mais, para aí você ter esse parâmetro. Eu acho que o princípio seria isso, ter as informações consolidadas, né? A partir disso, aí você pode avaliar a questão do retorno, aí você tem alguns índices que você pode avaliar, através de retorno, de balanço patrimonial, de liquidez, né, de EBITDA, de margem de contribuição, de todo o seu negócio. Entendeu? Você precisa ter essas informações. E esses indicadores, eles te direcionam muitas vezes em cima dessa mudança que você necessita, você precisa fazer, né? Urgentemente, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 anos, mas ele te direciona aquele caminho, entendeu? E aí você, a partir disso que você tem informação, entendeu? Sabe como fazer, tem algum soluço ali que você precisa virar aquela página, entendeu? Aí parte para outro ponto, que colocar em prática isso, entendeu? Aí você vai ter que avaliar um todo do seu negócio, né? Você vai ter que sentar, vai ter que parar e avaliar o seu negócio, né? O seu sócio, no caso caso você tenha algum sócio, avaliar as entregas de cada um, né? Negociar com a turma que está dentro, mudanças estruturais, entendeu? Então essa parte de quando fazer essa mudança, quando fazer um turnaround, ou um aprimoramento daquilo ali, ou até mesmo fazer uma mudança de gestores, né, nesse sentido, ele vai muito nessa questão de ter informação e buscar. Agora, os empreendedores, como um todo, têm uma certa dificuldade em fazer essa questão, principalmente quando chega um ponto de gente, né? Não, mas eu confio no Fábio, né, mas não confio no Leandro. Entendeu? Como é que eu vou deixar o Leandro? Vou trazer o Leandro do mercado, eu não sei quem é o Leandro, não sei quem é o Valdir, como é que eu vou trazer para dentro da minha empresa, para tomar conta do financeiro, para fazer essa virada para mim, entendeu? Mas o Fábio não tem aquele expertise, ele não tem aquele conhecimento para fazer a virada. E muitos vão deixando para lá, não, amanhã eu olho, depois da manhã eu olho, e não chega nunca.
entendeu? Aí chega, vai ter uma hora que pode chegar, ter a pessoa, só que já é um pouco tarde, pode encontrar mais dificuldade, O mais problema já está barreiras. maior, né? Talvez vai até o que nós estávamos conversando anteriormente, ter que fazer um RJ, uma recuperação judicial, fazer um movimento mais brusco no mercado, igual a gente tem visto, né? No mercado agora, principalmente no agro, né? Então, assim, há essa necessidade, as empresas precisam ser melhor estruturadas, entendeu? E isso leva tempo, você precisa ter gente capacitada trabalhando com você, entendeu? Pessoas de confiança, para você poder fazer essa virada. Não é uma coisa trivial, igual as pessoas pensam, né? É uma coisa robusta, é uma mudança muito drástica, em todos os sentidos. Sim. Não é uma coisa simples, mas é necessário que seja feita. Entendeu? E tem que dar o pontapé inicial, tem que dar o primeiro passo, né? Não adianta ficar só na lista lá de intenção e não colocar o plano de ação e começar a concretizar aquilo. Você deixou muito claro para mim que um gestor ele precisa realmente ter um indicador na mão dele, né, para que ele possa tomar uma decisão, ou de fazer um turnaround, uma mudança dentro da empresa, ou até, como você disse anteriormente, até mudar um ramo de atividade que é algo mais brusco, né, mudar a sua linha de trabalho ali, né, sem indicador você não consegue tomar a decisão, aí entra a importância que muitas vezes nós, gestores, nós vamos procrastinando e vamos deixando para lá, né, vamos deixando para depois, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por ter uma pessoa de confiança por perto. Sim. E aí a falta de mudança pode gerar um problema que às vezes já poderia ter sido resolvido lá no passado. A gente pode deixar até uma provocação para todos aqui. Vamos partir será que o nosso serviço, o nosso produto, ele está sendo bem precificado? Ou está sendo precificado da forma correta? Entendeu? Porque isso envolve uma série de fatores. Não é você chegar ali, comprar por 10 e vender por 20. Entendeu? Não é assim que precifica. Tem uma gama de informações no meio ali para você estabelecer, para você analisar, para você chegar ao preço daquilo. Entendeu? E tem muita gente que faz um rumo ao mercado, dita que é isso, entendeu? Então, eu sempre fiz dessa forma. Entendeu? E é uma provocação para todos nós, né? Tanto na parte de prestação de serviço, de horas mesmo, né? Horas homem, e também a parte de produtos mesmo, né? Entendeu? Isso aí é fundamental. Isso aí ele vai direcionar e vai finalizar lá numa DRE, numa demonstração de resultado do exercício, com lucro ou prejuízo, déficit ou superávit, dependendo da empresa. Então, isso é muito, muito sensível. Precisa ser olhado com mais carinho por todos nós. Fábio, ao longo da sua carreira, aí, com a expertise que você tem e as suas análises que você já fez, qual que é o maior erro que as empresas cometem ao tentar expandir as suas operações? Tem alguns fatores, né? Por exemplo, avaliar o mercado de forma errada, né? Não fazer uma boa análise, uma estrutura de capital daquilo. Entendeu? Então, esses pontos eu acho que são preponderantes, entendeu? Para essas viradas, esses movimentos, eu acho que é necessário ter isso, porque muitos fazem os movimentos para ver o que vai acontecer e depois vai analisar. Então, esses pilares, eu acho que é muito importante ter isso muito claro, né, para poder fazer essas viradas, tomar a decisão nesse sentido. Entendi. Fábio, você é um grande gestor, né? Eu te admiro muito, inclusive hoje nesse podcast eu posso até dizer que o estudante aqui está entrevistando o universitário, né? É muito bom ter você aqui. E falando sobre gestão, né? Que é o que a gente está conversando aqui. Você acha que as pessoas nascem gestores ou você acha que isso é desenvolvido? Acho que das duas coisas.
Eu acho que os dois caminhos. Tem pessoas que nascem por aquele que tem o dom, entendeu? Ele tem uma facilidade maior de fazer aquele movimento ali. E tem pessoas que são muito bem treinadas, né? Entendeu? São pessoas muito bem treinadas. Tem muitas pessoas muito capacitadas para poder colocar nós, né, no caminho certo, alinhar a nossa carreira e tudo mais. Eu acho que o que eu vejo, assim, que eu já me deparei com os dois cenários, né, de pessoas, acho que nasce aqui tem uma facilidade, né, tem outras pessoas que não tinham aquela facilidade e adquiriu com o decorrer do tempo, foi se aprimorando na gestão, principalmente de equipes, de gente, né? Porque hoje, com a chegada da tecnologia, com IA e tudo mais, essa parte técnica em si, ela está muito facilitada hoje em dia, né? Você entender, estudar, ir atrás, a facilidade de você ter aqui na mão o que você precisar, entendeu? Agora, a questão de gente, aí já é um ponto mais sensível. A gente precisa entender de gente, precisa estudar, aprimorar essa parte de gente em si. Por quê? Porque são as pessoas que vão conduzir, né? Tudo que nós estamos falando aqui em grande escala são pessoas que vão fazer essas viradas. Uhum. Então a gente precisa desse caminho, né? E, Fábio, falando ali para o pessoal que trabalha hoje como assistente, analista ou o mesmo gestor, qual é o caminho para se tornar conselheiro de empresa? Sim, tem as pessoas que vêm, né, de baixo. Há essa necessidade de aprimorar a parte técnica, né, trabalhar muito forte a questão de gente, gestão, né, de entender de gente mesmo, entendeu? Eu acho que isso são os fatores preponderantes, né, para essa mudança, para crescer, para virar um diretor, um gerente, um diretor, um conselheiro, né, passa por isso aí, passa também pela maturidade, por conhecimento, né, experiências vividas, né, por mentorias recebidas, mentorias dadas também. Nas minhas gestões eu cobro muito as equipes para se aprimorar, né, na parte técnica de gente, gestão e atrás, né? Já patrocinei muitos cursos, né, como empresa ou até no CPF mesmo, particular, de pessoas, apoiando várias pessoas já. Eu acredito muito nas pessoas. Agora, com o passar do tempo, a gente cria uma sensibilidade para entender que tem pessoas que não querem. Pessoas que não querem. Então não adianta você treinar, você aprimorar, para ajudar, não adianta. É da pessoa, ela está satisfeita ali. Está tudo bem. Está tudo bem. Não é todo mundo no mundo que vai ser um conselheiro, que vai ser um diretor. Está tudo bem. Entendeu? Mas existem alguns fatores que precisam ser mexidos. Tem que se mover. Não é uma coisa muito simples. Não é somente, virei conselheiro. Conselheiro, as pessoas pensam que é entrar numa reunião, dar uma direção ali, e tá tudo bem, já fiz meu papel. Não. O que eu enxergo, ele é bem mais abrangente. Você entender do negócio, estar junto com as equipes, aprimorar, ajudar as pessoas, entendeu? Apagar o incêndio junto, estar junto, direcionar, cobrar. Então, é uma gama de fatores, não é somente ali falar, a direção é essa para esse problema. Uhum. Entendeu? Muitas vezes a pessoa sabe que a direção é aquela, mas eu preciso dar um apoio para um contato, entendeu? Essa mudança vai impactar em outra esfera, como que nós vamos resolver esse outro problema que vai surgir com essa mudança. Então, essa parte da experiência, esse conteúdo da parte técnica em si, de gestão de gente, ele é fundamental. Acho que é uma direção que, pelo menos, é o que eu pratico, né, hoje. Tem dado certo, né, por onde eu passo. Então, temos tido
excelentes resultados. Você está falando de conselho. E aí eu queria te perguntar, se você fosse dar um conselho para o Fábio no início da sua carreira, qual conselho você daria? Vai aprender a mexer com gente. vai olhar a gente, vai aprender, vai entender de gente, urgente. Eu acho que esse é fundamental. Gente é fundamental. Eu daria esse conselho para ele. Gente, são vários insights aqui que eu espero que você que tá nos vendo aí capite. Olha só. É muito importante a parte técnica. O Fábio está ensinando aqui isso pra gente. Conhecimento. Aprimoramento, habilidade. Se aperfeiçoar cada dia e se tornar mais prático. Atitude, que se você quer crescer, se você quer desenvolver, você precisa se movimentar. E a parte relacional, ela faz toda a diferença para abrir as conexões. Mas não adianta só se relacionar bem e não ter um conteúdo, não ter uma base técnica, não ter uma estrutura, não ter uma essência, não ter um conteúdo, não ter um bom produto interno para apresentar, certo? Então, capita essas ideias aí, porque você pode ser promovido em breve, pode expandir o seu negócio em breve através de conhecimento, habilidade e atitude que gera competência. Fábio, nós falamos aqui então bastante de negócios, de empresas, de conselhos, mas eu quero também ter a oportunidade de explanar com você sobre o Fábio Ferreira Pessoa. Você tem diversos compromissos, já entrei em voos e encontro lá o Fábio, né, para estudar, para acompanhar empresas, e o tempo para a família, como conciliar a rotina profissional de um executivo, de um diretor, de um conselheiro, de diversas empresas, com a vida do Fábio pai, do Fábio esposo, do Fábio religioso? Isso para mim, há alguns anos, se tornou mais fácil quando eu entendi que essa conciliação ela é muito difícil, entendeu? Isso foi muito claro para mim há alguns anos atrás, de uns 8, 9 anos atrás. O que eu pratico hoje é a prioridade. Que hoje eu tenho N coisas para fazer. Como que eu faço? Eu defino as prioridades. Qual que é a minha prioridade saindo daqui? Eu já sei quais são as minhas prioridades hoje, até a hora de eu dormir. Entendeu? Então tem que ter, o que eu imagino que são prioridades. Que essa conciliação, o acúmulo de tarefas, de compromissos, ele tende a aumentar, não tende a diminuir. Ele vai aumentar. Então, é fundamental você ter muito, muito claro qual a sua prioridade. Entendeu? A minha prioridade, saindo daqui, irei visitar o meu pai e a minha mãe. E à noite, eu tenho um compromisso com a minha família, digo minha esposa e meus filhos, meus 2 filhos. Hoje, saindo daqui, as minhas prioridades são essas. Então, essa definição de prioridade é o que eu pratico hoje. Entendeu? E tem dado certo. Bacana. Então, a conciliação, a junção de tudo vem através de você determinar ali o que vai ser prioridade dentro do seu dia. Sim. Ou dentro da sua semana. Você tem alguma estratégia desenhada de 2 horas por dia ou tantos momentos por semana eu vou entregar a família, eu vou entregar de visitar os meus pais? Tem alguma estratégia que você pode passar de experiência pra gente? Essa estratégia, Valdir, é muito relativa. Entendeu? No meu caso, eu não tenho isso desenhado, entendeu? Eu não tenho isso planejado, escrito, amanhã vai fazer tal, não. Eu tenho planilhado, eu tenho as minhas demandas que eu tenho que entregar, entendeu? E eu vou encaixando ela no decorrer do tempo, principalmente profissional em si, entendeu? E a parte família, por exemplo, final de semana, finais de semana, a não ser uma coisa pontual, algum curso, alguma reunião muito pontual, para minha família.
No meio de semana eu me dedico muito, né, profissionalmente, tenho os espaços para minha família, sim, entendeu? Mas não tenho isso, não tenho uma agenda estabelecida, cada dia eu vou fazer isso, não. Eu sei o que eu preciso entregar, nós estamos numa quarta-feira, até sexta eu sei o que eu preciso entregar, entendeu? E e essa parte profissional, como que eu trabalho? Eu não tenho muita paciência, entendeu? Eu não gosto de ser cobrado das coisas. Então, invariavelmente, em quase 100% das coisas profissionais, eu antecipo aquele problema. Eu sei que vai dar um problema no início do ano. Eu não vou deixar para outubro, novembro. Eu já estou cuidando agora. Entendeu? Eu já estou cuidando agora desse problema. Entendeu? Então, isso invariavelmente, eu antecipo as situações e vou já tirando da frente, vou resolvendo. Eu sei que vai dar aquele problema lá. Entendeu? E a família sempre, deu um problema agora com meu filho, estou trabalhando, deu alguma coisa, preciso dar uma mão lá, ir lá, um médico ou alguma coisa nesse sentido. Eu peço licença e comunico a necessidade daquilo ali e vou. Simples assim. Entendeu? Então eu tenho minhas prioridades. Minha prioridade é a minha família. Entendeu? Isso é muito claro para mim. Eu respeito as empresas, tudo mais, tudo que eu faço, gosto do que eu faço, mas é uma coisa que eu não abro mão. Primeira coisa, eu gosto muito mais de mim do que do resto. Já começa por aí. E depois da minha família. Entendeu? Então isso eu não abro mão. E isso até hoje, eu me sinto bem dessa forma, uma família consolidada, e é esse o caminho que eu percorri até aqui, que eu imagino para frente também. Pode mudar? Não tem problema, vamos sentar, vamos analisar essas mudanças, os pós e os contras. Não sou inflexível, mas o caminho percorrido até hoje seria esse. Olha que bacana, pessoal. Quando a essência na sua prioridade, a sua rotina, ela se encaixa de uma forma natural. Ele não precisa fazer um desenho ou separar um momento, mas o momento ele naturalmente vai acontecer porque está dentro da essência. Em vez de deixar a emergência, né, se tornar uma urgência lá na frente e explodir, né, e viver de negócios que trabalham para apagar incêndio, há uma antecipação ali de toda a problemática, uma resolução de conflitos de forma antecipada, e isso é conectado à essência de vida, que é de separar os momentos para estar em família, mesmo não estando ali claramente desenhado ou descrito, como na sua essência, acontece de forma natural. Muito bacana, Fábio. Fábio, você disse aqui pra gente que você é um católico, né? E eu queria te perguntar, é possível conciliar os seus princípios, né, da sua fé, com o cargo que você ocupa, com o seu dia a dia no trabalho? Sim, hoje sim, mas isso já foi pauta, temas e por aí, de muita complexidade no passado, por mim. Entendeu? Hoje eu consigo separar muito bem o profissional em si, do Fábio, pessoa física, do Fábio de religião, mas porque invariavelmente existem empresas que têm outros mecanismos de trabalho, outras formas de trabalhar, entendeu? Que há essa necessidade de você separar isso. Posso dar um exemplo, não tem problema. Tem empresas que elas são geridas pelo terror, pelo medo nas pessoas. Entendeu? Eu não concordo com isso. Mas tem empresas que ganham milhões e bilhões aí dessa forma. A minha forma de gerir ela é outra. A minha forma de gerir é pessoas, é treinar pessoas, é estabelecer metas, criar empatia com as pessoas, respeitar o próximo. Entendeu? Então, eu estou citando um exemplo, mas tem vários. Então, ele vai muito desse sentido. Há essa dificuldade. Né? Tem muita gente, a gente tem exemplos aí, né, que misturam isso.
vão para um lado errado das coisas, há outros direcionamentos. Então, eu já tive empresas, como executivo, como conselheiro, que eu saí em razão que eu não concordava com algumas coisas, entendeu? E em cima dos meus princípios, eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu tento mudar, mexer, não deu, ok, tudo bem. Ele segue, eu vou cuidar da minha vida e cada um cuida da sua, né? Eu acho que é mais ou menos por esse caminho aí. Mas, invariavelmente, existe esse conflito, sim. Isso aí é um tema que há necessidade de nós pararmos para pensar. Assim. Com certeza. Fábio, e eu queria saber, qual que é a sua válvula de escape, né? Às vezes a gente, né, trabalha aí com gestão, né, com números, aquela pressão ali, tomando decisão, a gente precisa extravasar, né? Eu particularmente gosto de ir para academia, gastar 1 hora ali, 2 horas. E o que o Fábio gosta de fazer? Isso é uma boa pergunta, viu? Eu até o ano passado, 24, eu jogava muito futebol, com os amigos, tudo mais. Apesar de não ser um cara de bebida, né, não bebo álcool, mas de estar sempre com os amigos no futebol. Esse ano eu dei uma parada com o futebol, entendeu? E o que eu gosto muito hoje é ouvir música, né, um pouco eclético, mas mais puxado ali pro sertanejo, que eu gosto, né? E participar de alguns comentários, algumas resenhas sobre futebol, a turma, de comentar, ouvir ou assistir alguns programas de esporte, Jovem Pan mesmo, gosto muito de Jovem Pan Esporte, gosto muito ali do Mauro César Pereira, do Pilhado, do Flávio, eu gosto muito dessa turma. Então, a parte assim de um pouco também faço uma caminhada, né? Irregular, não regular, com o meu filho, o Felipe, em casa. Tem um parque, então faço uma caminhada umas 2 vezes por semana. A gente faz uma caminhadinha aí, vai trocando umas ideias, brincando, rindo um pouco das coisas. Acho que é um pouco essa mistura aí que que eu consigo desligar um pouco. Tá certo. Fábio, queria que você. Nós estamos chegando agora no final, né? E eu gostaria de pedir para você deixar um conselho com a sua experiência para o nosso ouvinte, seja um conselho familiar ou seja um conselho profissional. Fábio, passe uma mensagem para nós, para as pessoas que querem crescer, desenvolver na vida melhor. Pessoas que querem encontrar o caminho da felicidade. O que eu faço, o que eu poderia dar um conselho nesse sentido, pode ser o que eu pratico, que eu acho que pensar mais em nós mesmos, gostar mais da gente do que do outro, primeira coisa, eu acho que isso é muito importante, entendeu? Porque como que eu vou cobrar o Valdir gostar de mim se nem eu não gosto de mim direito? Entendeu? Então eu preciso gostar muito de mim, entendeu? Eu preciso fazer isso, eu preciso ter isso bem claro. Eu preciso gostar de mim, preciso estar feliz. E outra coisa, existem milhões de empresas no mundo. A partir do momento que você levanta de manhã, putz, vou ter que ir trabalhar, vou ter que ir naquela empresa, vou ter que ir lá trabalhar com o Valdir, com o Leandro, com o Fábio. Tem uma coisa errada, sai fora. Entendeu? Faz um acordo, pede para ir embora, sai fora. A vida é muito curta, a gente precisa ser feliz. Entendeu? Familiar, é necessário, a vida da gente é uma negociação, né? 24 horas por dia. Achando que a gente acorda, tem que negociar com a esposa, onde vai, onde não vai. Invariavelmente quem manda são elas, né? Então, imagina, a gente precisa ser, a vida é muito curta, vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Isso aí. Entendeu? Não tá dando aqui, não tem problema, não precisa brigar, sai numa boa, vai cuidar da sua vida, vai para outra coisa. Tem muitas empresas. A gente precisa ser feliz, a gente precisa estar bem nós mesmos. Eu acho que isso é fundamental. Que ter essa clareza, né? Eu tô bem hoje, tô. Beleza, então vamos seguir. Eu acho que
a vida se torna mais fácil dessa forma, porque em muitos caminhos ali, nós mesmos que deturpamos ali, que mudamos o caminho, que escolhemos errado. Dificultamos as coisas. E tá tudo bem, não é porque eu escolhi tá aqui, eu tô errado, tá, não, ok, muda, não vem mais, entendeu? Não é o caso aqui, né, do show aqui, mas muda. Não é porque eu escolhi uma empresa, escolhi um relacionamento, muda, vira. Eu busco a sua felicidade. A vida é muito curta, né? Precisamos estar bem alinhado quanto a Então, isso. gente, não esquece, curta esse vídeo, comente aqui embaixo se você tem alguma pergunta para o Fábio, que eu vou levar para ele, né? Sigam o nosso canal e fique atento que vai ter mais vídeos chegando para a gente, mais conteúdo chegando por aqui. Fique ligadinho. Até mais. Deus abençoe sua vida. Esse foi mais um Pode Vencer com Fábio Ferreira, diretor de grandes empresas, conselheiro e um homem de Deus, um homem de família. Que Deus abençoe sua vida e até breve. Até lá.